imagem também que é interessante, porque muitas vezes processos sobem, muitas vezes para fins de alçada. Por exemplo, precisa necessariamente passar pelo Mateus, porque o Mateus deu um de acordo para que vá para Justa. Isso. Né? Então, muitas vezes o Mateus está na casa dele, no domingo à noite, se ele sabe que entraram na caixa dele lá 20 processos que é só para isso, ele chega e vai lá de acordo assinado, de acordo assinado, de acordo assinado, de acordo assinado, de acordo assinado. Bem, tem essa questão. Mas, por exemplo, com licença, em cursos que eu uma semana eu fiquei 3 dias fora, me ligaram, sabe disso, tem gente que sabe abrir e olhar, então a gente tem esse Fabrício, você vai entrar no sistema, né? Puxa só mais perto, você, senão a câmera te pega digitando sua senha. Então, tá, porque você não quer ter sua senha conhecida por todo mundo. Eu quero colaborar. Mas nem tanto, né? Apenas. Nem tanto, né? Apenas. Eu fico pensando, José, que talvez a gente, para o nosso encaminhamento, seja a gente tentar conversar com a administração da casa para entender o que eles já conhecem do sistema, entendeu? A gente marca um horáriozinho, o mar, lá da administração e finanças, para a gente entender o que a casa já conhece. Por exemplo, essa é a tela básica. Então esses são os processos que estão no meu setor, como recebidos. Nós temos essas cores aqui, porque são chamadas etiquetas, por exemplo. Aqui no seu gabinete você pode atribuir uma cor para cada colaborador, porque você sabe, tá com azul, tá com azul, tá com... Então, por exemplo, esse processo aqui, esse é um processo que ele é do ano passado, que a gente já vem trabalhando com ele acerca da consolidação de uma norma, de uma alteração de uma norma. O que eu fiz nele hoje? Eu não sei subir aqui. Por exemplo, vou mostrar isso. Ele começa com uma nota, com um expediente em que nós estamos recomendando uma adoção de uma prática para aprimoramento de controle. Ele se desenvolveu até um ponto de que nós estamos participando, colaborando no desenvolvimento dessa norma, que vai aperfeiçoar um determinado controle interno. Então, ele está aberto nas seguintes unidades, em todas essas unidades aqui. Então, por exemplo, todas essas unidades estão trabalhando nele ao mesmo tempo, de alguma forma? Sim, de alguma forma, ou então estão acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos. Por exemplo, imagine que o senhor é esse primeiro setor, não é? Mas o senhor não está trabalhando necessariamente, mas o senhor quer acompanhá-lo. Então o processo fica aberto na unidade, como esforço. Mas o senhor pode ter despachado o processo já ter se manifestado. O senhor pode fechar, para ele não ficar aparecendo naquela lista aqui. Então, o que eu fiz aqui hoje? Trabalhei nessa manifestação e esse documento foi gerado dentro do sistema. O editor dele, o editor de texto dele, não é tão bom. Ele é meio que normal, ele é meio que derrete. Como os do PJE, do ProJude, eles todos são limitados. Ele derrete um pouco a formatação, mas não há nenhuma perda significativa. O bom é que Times 12 é universal. Então evita-se. Cada hora aparece uma letrinha diferente. Né? Mas a gente tem algumas formas tem os 10 tipos de formatação. Tem formatação de tabela, tem formatação de tabela, centralizada, ou seja, o básico para a comunicação institucional. Então, por exemplo, eu vou deixar o senhor utilizar, pode descer essa barra aqui. Esse documento, ele não está assinado ainda, porque nós estamos aguardando chegar um outro expediente para nós o finalizarmos. Lá no final dele. Olha aqui, criado por 5176, que é a minha colega, ela criou, só que versão 3 por mim, porque eu entrei e alterei. Ou seja, tem um sistema de GED mesmo, um sistema de controle de documentos das versões. Então, se eu quisesse consultar, a versão original dela, ela fica guardada? Tem um histórico dela. Mas assim, e ela marca também as alterações nas versões ou não? Essa informação é porque, na prática, a gente usa pouco essa funcionalidade. Porque importa para mim esse documento foi assinado pelo Mateus. Porque, por exemplo, para esses outros setores, esse documento não vai ficar disponibilizado, porque ele não está assinado. Quando assina, ele entra no fluxo. Lá eles vão ver, ele vai estar como se fosse assim,
tá vendo esse documento que está aqui com a cor mais clara? Mais clara? Então, o processo está aberto no seu setor, eu estou fazendo um documento e ainda não assinei. O senhor está vendo que ele existe, mas eu não assinei. Neste momento, eu posso ainda apagar. A partir do momento que eu assino, eu não consigo editá-lo mais. Eu consigo fazer um termo de cancelamento. Tudo bem, mas ele fica lá, né? Foi cancelado, mas a informação está lá. Igual o livro cartorial. Quando tem essa canetinha, porque está assinado. A canetinha porque está assinado. Então aqui, por exemplo, a canetinha para assinar, esse pergaminho para editar o conteúdo, atualizar o andamento para saber. Porque às vezes o senhor está trabalhando, tem vários setores, chegou a manifestação, o senhor nem viu. Né? Então, atualizar o andamento, enviar o processo. Então, assim, aqui a lixeira, imprimir uma tela, assim, ele é básico, ele é muito simples, ele não tem o mérito de ser... ele é revolucionário tipo na mudança de cultura. E nesse tipo de coisa, a simplicidade ajuda, porque senão fica difícil de capacitar as pessoas para usar o sistema. Sim. Então, é basicamente isso. Eu encerro os processos, eu começo os processos. Então, o que eu imagino? Então, por exemplo, consultar andamento. Se eu clicar aqui. Vou ver quando é que ele começou, quem enviou, em que hora que foi, quando o processo foi recebido na unidade. Muito bem. Então aqui, ele vai criando automaticamente algumas pastinhas, está vendo aqui? As pastinhas. Não somos nós que escolhemos. Ele que vai... sim, é por acúmulo de volume de dados. Isso. Existe também um ambiente dentro do SEI, em termos de gestão, uma parte de gestão do SEI, por exemplo, que ele consolida alterações. Por exemplo, às vezes determinadas necessidades de negócio, que talvez a Câmara possa apresentar, ainda não chegaram ao conhecimento deles. Talvez eles possam pensar numa parametrização nacional e gerar uma nova versão que contém isso. Você sabe se tem casa legislativa usando em algum lugar? Você já não fiz essa pesquisa. Não, mas eu perguntando assim, agora eu vou me aprofundar só para entender. É porque eu vejo três tipos de uso para essa funcionalidade. Eu vejo um uso administrativo na casa, muito parecido com o uso do tribunal, para os processos administrativos internos. Eu vejo um possível uso para atividade de produção legislativa, exatamente, ou seja, porque hoje a gente usa um sistema, as sessões virtuais, utiliza isso aí. Encaminhamento de votos. Pois é, e aí se pensar no controle do processo legislativo como um todo, hoje ele é feito por uma plataforma interna nossa, mas ela é basicamente de tramitação, porque a parte física documental nada é assinado digitalmente, então é tudo upload da proposição assinada, upload do relatório assinado, upload, você não tem a possibilidade de fazer fluxo documental lá, ele até trabalha com fluxo documental, mas é todo de imputação de documento PDF. E tem a possibilidade de uso dele nas tramitações internas dos gabinetes, que aí é uma outra funcionalidade mais fechada, porque os gabinetes são quase como setores. Né? É mais próxima da primeira que o senhor colocou. Porque, suponhamos, o senhor está cuidando de um assunto internamente. Porque talvez se o senhor estiver cuidando exclusivamente dentro do seu gabinete, talvez esse assunto não precise nem entrar. Mas se ele vai para um outro gabinete, se vem, ainda que seja de uma questão de uma... Eu vou ter dificuldade de exemplificar aqui, mas suponhamos, nós temos o sistema de pessoal, no qual eu registro as minhas férias, os meus abonos, o dia que eu vou sair mais cedo, eu vou marcar meu ponto, mas qualquer questão extraordinária disso, por exemplo, eu faltei no mês passado e não entrei no sistema para justificar, eu tenho 5 dias para justificar, eu faço um processo desse. Mas eu acho que no nosso caso aqui acaba sendo um uso um pouco diferente do primeiro, porque eu acho que tem um uso mais geral aqui, que tem a ver com as rotinas administrativas, que isso aí são exatamente como na justiça. A Câmara acaba tendo uma característica um pouco diferente quando você entra para dentro dos gabinetes, porque os gabinetes são literalmente mundos à parte. Cada um dos gabinetes tem processos e demandas e tipos de questões que eles não vão querer se adequar a uma parametrização geral, o que não impede eles terem uma lógica interna de trabalhar com o documento. Por isso que eu acho que são 3 usos possíveis. Aí eu preciso conversar com a casa e depois conversar com o pessoal do SEI, porque aqui na casa o uso administrativo geral depende de uma decisão do setor de administração e finanças.
Para os gabinetes, não. Mas aí tem que ver se o SEI permitiria o convênio para usos fragmentados, porque aí ela teria que fragmentar o uso. Fala, não, eu deixo aqui esse grupo de 40 pessoas que tem lá no gabinete da Áurea e da Cida, nós vamos permitir o uso ali naquele ambiente. Mas às vezes a lógica pode ser o seguinte, o convênio é o geral com a Câmara e a Câmara que flexibiliza a possibilidade de uso. Mas assim, vai chegar um momento em que vai haver um estrangulamento. Porque imagina que ele tem um gabinete mais conservador que não quer utilizar a plataforma. Mas dependendo do assunto no qual ele fosse manifestar, ele acaba sendo puxado para lá. Então, assim, essa é uma ferramenta que mas ela tem um fator muito interessante, que a resistência ela é quebrada nem que seja pela necessidade de trabalho. Ou seja, eu não gosto desse negócio. Mas a partir do momento que eu comecei a usar, a rotina muda. Você sabe se vocês mantêm o banco de dados hoje lá no tribunal? Não. Vocês usam? Porque eu acho que essa é uma das questões, porque senão o TRF estaria de segurança de informação. Segurança de informação e também estaria assumindo um ônus. O TJ que guarda isso aqui. Então o backup é problema dele, a manutenção da acessibilidade é problema dele. Isso, sistemas de rede. O que significa que os vários SEIs implantados nos vários órgãos onde eles estejam, eles não têm entre si nenhum tipo de contato, né? Sim, até mesmo por critérios de segurança de informação. É melhor. Segurança da informação em todos os aspectos, né? Armazenamento, isso, o volume é muito grande. Queria só mostrar uma arquivo em Excel, talvez. Deixa eu ver se aqui tem algum. Talvez nesse caso aqui não tem. São anexos, olha. Anexos de PDF. É possível enviar e-mail pelo SEI ou anexar e-mails. É importante dizer também o seguinte, que logo no começo todo mundo acha que você só vai se comunicar pelo SEI, mas não, e-mails, situações que são tratadas por e-mails, vão continuar sendo tratadas por e-mails, né? Porque muitas vezes acontece uma empolgação tal, né? Vamos ver, diversos despachos, as remissões aos despachos. Quando a gente volta aqui, ó, nós vemos o controle de processos. Vamos ver aqui um processo. Tem um arquivo em Excel. Esse aqui é um processo gigante que a gente está trabalhando com ele também. Ele já tem muito mais daqueles desdobramentos que o sistema vai gerar. Já está no quinto. Nossa, e esse processo específico aqui é um trabalho, um exame de auditoria que foi totalmente feito, ou seja, eu não recebi nada em papel. Foi um exame volumoso. Então, diversos anexos, zip. Então, é possível trabalhar com a ferramenta. Quando você abre uma planilha, ela abre aqui mesmo, igual aquele documento de Word abriu. Ela vai abrir como um Excel. Ela abre como um Excel? Abre como Excel. É isso, professor, que eu queria mostrar para o senhor. Não, eu acho muito interessante. A implantação começou quando? Você falou que faz um ano que vocês estão rodando nele, né? Faz um ano que ele se tornou uma realidade cotidiana. Mas eu posso deixar os contatos para o senhor ou posso enviar por